E aí, pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Vamos bater o papo sobre verminoses causadas por nemateumintos. Nemateumintos? Nemateuminto é o quê? Nemateuminto é um verme cilíndrico. É aquele verme parecido com, vamos imaginar, uma minhoca. Não é uma minhoca, obviamente, né? Porque a minhoca é um anelídeo, mas só para você lembrar, são vermes cilíndricos. Por exemplo, a tênia, que causa teníase, ela é um plateuminto. Platos é chato, ela já é um verme achatado. Nesse caso, é um verme cilíndrico, então nemateuminto. E nós vamos então bater um papo sobre duas verminoses causadas por nemateumintos. Sou o professor Wagner Melo Cavalcante e tem como objetivo ajudar vocês neste estudo sobre verminoses. Então vamos bater um papo, vamos dar uma olhada aqui, ó. As duas verminoses que nós vamos trabalhar são lombriga e amarelão. Essas duas verminoses são causadas também por esses vermes nemateumintos, esses vermes cilíndricos. Então, popularmente, nós sabemos que muitas crianças ao redor do mundo e adultos também acabam sendo acometidos por esse tipo de verminose. Só para você ter uma ideia, muitas dessas verminoses nós vamos ver tem relação com falta de saneamento básico, de educação sanitária. O Brasil, que atualmente é a nona economia do mundo, está classificado na posição número 112 de saneamento básico. Só isso já diz tudo o que você pode imaginar que tem a ver com esse tipo de parasitose causada por vermes. Então vamos dar uma olhada nessas verminoses, lombriga e amarelão. Vamos então falar primeiro da lombriga. O nome oficial da lombriga, né, da doença, dessa verminose chamada lombriga, é ascaridíase. É porque o agente etiológico é um verme cilíndrico, a Ascaris lumbricoides. Filo nemateuminto, então um verme cilíndrico, classe Cecernentea e o nome popular lombriga. Então vamos falar da Ascaris lumbricoides, causadora da ascaridíase, ou também conhecida como lombriga. Olha ela aqui, ó. Vamos mostrar essas características desse verme cilíndrico lombriga. Então vamos dar uma olhada aqui, ó. Ascaris lumbricoides, se você está vendo bem aí, olhando bem detalhadamente esse slide, você está vendo no alto ali, à sua esquerda, aquele ovo, aquilo é um ovo de Ascaris, esse verme acaba botando ovos, esses ovos são meio papilhonados, nós falamos, parece que tem uma casca meio engruvinhada ali, são ovos de Ascaris. Você está vendo também os dois vermes, o macho e a fêmea. O macho é esse que tem o final do corpo mais afilado e enroladinho, e a fêmea não tem essa característica. Normalmente esses vermes têm de 25 a 30 centímetros, podendo chegar até 40 centímetros de estrutura verminal. Eles têm esse tom meio esbranquiçado, arroseado. São vermes, então, que vivem no nosso intestino, migram ali nessa região, ficam migrando nessa região do intestino delgado, intestino grosso, ficam migrando nessa área e causando uma verminose muito característica, popularmente chamada de lombriga. Você está vendo uma imagem aí abaixo do ovo, o verme, né, a Ascaris, contida no intestino. E você está vendo ali um bolo de Ascaris. Tem pessoas que podem ter infestações por Ascaris, chegando a um grande número de Ascaris, interrompendo até o fluxo intestinal, nós vamos falar, formando esse novelo aí de Ascaris lumbricoides, deixando às vezes que a única solução seja uma intervenção cirúrgica. Então, infelizmente, a gente tem isso, né, espalhado pelo mundo e, como vocês vão ver, é extremamente grave. Na década de 80, principalmente, né, na década de 70, 80, foi feito um estudo e concluiu-se que 80% das crianças até 10 anos de idade tinham, em alguma fase da vida, contraído Ascaris, desenvolvido ascaridíase e algumas complicações mais graves até do quadro de ascaridíase. Então, obviamente, com o avanço das melhorias que foram implementadas no nosso país, isso melhorou bastante, mas ainda é um problema que afeta muitos brasileiros, a gente tem que deixar claro. Vamos dar uma olhada no ciclo biológico, é importante a gente ter uma olhada no ciclo biológico. Esse ciclo tem uma característica
essencial para você entender essa verminose. Esse ciclo, você imagina o seguinte, algum indivíduo com ascaridise. Então você imagina um indivíduo que tem a lombriga, que estão lá os machos e as fêmeas no intestino desse indivíduo, eles vão copular, aí vai chegar uma época que esses vermes vão acabar, no caso a fêmea, tendo a época da postura. Então elas vão acabar botando ovos e esses ovos acabam se desenvolvendo inicialmente no intestino do indivíduo, então começa a surgir uma larvinha de primeiro estágio, como vocês podem ver, tem até a fotinha aí do lado, e essa larvinha de primeiro estágio está dentro do ovo, uma fase chamada L1. É a hora que ela se torna infectante, esse indivíduo faz o quê? Ele defeca, devido a não ter saneamento básico, educação sanitária, lembrando, o saneamento básico, ele tinha que ter água, esgoto, os dejetos tinham que ser levados para uma estação de tratamento, tudo isso não ocorreu. Saneamento básico também é importante, todo mundo tem que saber que tem que lavar as mãos, lavar os alimentos, tudo isso não foi feito. Esse material foi depositado no meio externo através das fezes, então é uma infecção, uma contaminação, melhor dizendo, fecal oral, ou seja, você tem que entrar em contato com resíduos de fezes que contêm ovos de ascaris. Então esses ovos foram parar no meio ambiente, acabaram contaminando água e alimentos e infelizmente alguém acabou consumindo esses ovos no primeiro estágio. Quando esses ovos passarem pelo estômago, o ovo acaba tendo essa estrutura, essa parede desse ovo, ela é resistente à acidez do nosso estômago. Então o que vai acontecer? Ele vai conseguir ultrapassar essa barreira do estômago e vai acabar atingindo a luz intestinal. Na região da mucosa intestinal, devido à ação de enzimas do intestino, da bile e tudo isso, esse ovo rompe, ele eclode, pá! E dali sai uma larva de primeiro estágio que imediatamente se transforma numa larva de segundo estágio. E essa larva de segundo estágio ainda não consegue se desenvolver de forma adequada dentro do intestino do indivíduo. E aí vem o pulo do gato. O que acontece? Essa larva, ela perfura a mucosa intestinal. O quê? Perfura o quê? Perfura a mucosa intestinal. E daí? E daí ela cai na circulação. Pera, você está querendo me dizer que eu vou ter uma larva na circulação? Isso. Você vai ter uma larva na circulação. E essa larva em segundo estágio na circulação vai seguindo o fluxo normal da circulação, ou seja, o retorno venoso. Logicamente vai atingir em algum momento esse fluxo sanguíneo a veia cava inferior, da veia cava inferior vai preencher o átrio direito, vai atravessar a válvula tricúspide, a larva com sangue, é o sangue, ela está nadando, está tudo ali, todo mundo junto, bem bolado, e está tudo seguindo junto. Atravessa a válvula atrioventricular direita, a famosa válvula tricúspide, atinge o ventrículo direito, vai para a artéria pulmonar, o tronco pulmonar, e dali atinge os pulmões. Espera aí, você está dizendo que essa larva, que depois ainda que passeou pelo meu sangue, ainda vai para os meus pulmões? Passou pelo coração? Sim, atinge os pulmões. Lá nos pulmões, devido à ação de alguns compostos presentes nos pulmões, essa larva L2 evolui para o estágio L3. E aí está o pulo do gato de novo. Como L3, ela começa a perfurar membranas da estrutura alveolar e acaba caindo na árvore brônquica, vamos fazer o retorno contrário, tá? A gente está lá nos alvéolos, a gente vai subir até a faringe. Peraí, você está dizendo que ela vai rastejar dos alvéolos até a faringe? Dos alvéolos até... Você está louco? Não, não estou louco não, ela vai fazer isso. Ela que é o problema, não sou eu. Então ela vai fazer o quê? Ela vai rastejar dos alvéolos até a faringe. Vai lá, alvéolos, dutos alveolares, bronquíolos respiratórios, bronquíolos terminais, bronquíolos, brônquios segmentares, brônquios lobares, brônquios principais, traqueia, laringe e faringe. Quando ela chega na faringe, você tem que lembrar que a faringe ela serve tanto ao respiratório quanto ao digestório. Então ela vai subir e quando ela chegar mais ou menos aqui, ela vai estar nessa área aqui dentro na faringe, na parte oral da faringe, aí você simplesmente pode expectorar às vezes, tossir, uma larva, larva, ou você pode, gostoso, engolir essa larva, e aí realmente o que acontece? A larva atinge agora novamente o intestino.
Agora sim, atingindo o intestino, depois que passear pelo corpo, novamente, agora vai se desenvolver em verme adulto e finalmente o indivíduo estará com o verme adulto e um novo ciclo de ascaridias recomeça. Esse ciclo é um ciclo muito louco, né? Porque você ingere o ovo que estava contaminando água e alimentos, a larva eclode no seu intestino, mas ainda não está madura, perfura a mucosa intestinal, cai na circulação, o sangue passa pelo coração, atinge os pulmões e depois ela ascende, ela sobe pela árvore brônquica, você deglute a larva, tudo isso. Então esse ciclo é conhecido como ciclo de Loss, L-O-S-S, Loss. Nós vamos falar um pouquinho. Então guarde bem essa ideia desse tipo de ciclo estranho que ela passou nos pulmões e tudo isso. Então guarde a ideia do ciclo de Loss. Então esse é o ciclo da Ascaris lumbricoides. Então, ó, importante, hein? Ciclo de Loss, característica desse tipo de verme, não só desse, nós vamos citar alguns outros que também seguem esse padrão de ciclo estranho aí, ciclo de Loss. Vamos dar uma olhada aqui nos principais sinais e sintomas de quem tem ascaridias. Os principais sinais e sintomas, você lembra que esse verme, ele é um verme que vai estar lá no intestino, ele é um verme que tem ação espoliativa. O que significa isso? Ele vai consumir nutrientes que estejam no intestino. Espólio é o bem do indivíduo, né? Se alguém tem dinheiro, deixou um testamento, deixou um espólio, então ele vai estar roubando um dos seus bens principais, que são os nutrientes. Então ele tem uma ação espoliativa, ele vai acabar consumindo nutrientes, mas obviamente as pessoas podem ter poucos vermes, então não vai chegar num grau de desnutrição como está marcado aí. Mas há sim indivíduos que têm um grau elevado de infestação, onde acaba tendo 100, 200, 500 vermes, e isso acaba interferindo muito em determinados processos nutricionais, levando até uma desnutrição. Tem indivíduos que acabam tendo reações alérgicas, né, reações inflamatórias. Nós vamos até citar um pouco dessas reações alérgicas numa síndrome específica, que casa perfeitamente com o quadro de pneumonia, pneumonite, que sim pode ser causada devido à passagem do verme pelos pulmões, melhor dizendo, graças ao ciclo de Loss. Então, sim, pode ter reações alérgicas, pode ter casos de infecções na região, inflamações na região pulmonar, gerando uma pneumonite, uma pneumonia, e em casos também mais graves, em termos de quantidade excessiva de vermes no intestino, o indivíduo pode apresentar uma obstrução mecânica, e essa obstrução mecânica impedir o fluxo intestinal, fluxo de fezes, tudo isso levando a um quadro grave, né, de obstrução intestinal, que pode, em algumas vezes, depende do caso, ser solucionada com medicações, em outros, infelizmente, tem que ter intervenção médica, até às vezes intervenção cirúrgica. Então, é grave isso daí. Então, vamos dar uma olhada num outro detalhe importante sobre o ciclo de Loss. Então, o que é o ciclo de Loss? Ou também chamado ciclo pulmonar. É aquele ciclo onde o parasito, no caso, os vermes, em algum momento, passam uma fase da vida dele nos pulmões. Então, nós vimos que na fase larvar L2, o Ascaris atinge a estrutura do parênquima pulmonar, os alvéolos, e se desenvolve numa larva L3. Então, aí está caracterizado o ciclo de Loss. E devido a essa presença do verme nos pulmões, o indivíduo pode desenvolver uma resposta inflamatória que vai caracterizar uma pneumonia eosinofílica, um processo, uma resposta inflamatória com participação dos eosinófilos. Isso acaba sendo uma das características do ciclo de Loss. Como assim uma pneumonia eosinofílica? O que acontece é o seguinte, vamos dar uma olhada aqui, ó. O eosinófilo é um dos leucócitos que você encontra num hemograma, lá na série branca. Ele é um granulócito, vocês estão vendo a imagem, ele tem esses grânulos de proteínas. Esses grânulos de proteínas que estão ali são proteínas que o eosinófilo fabrica para atacar os determinados parasitos que ele encontre pela frente. Destaque para a proteína básica principal e para a proteína catiônica eosinofílica. Então, obviamente, você tem lá um verme que atingiu os pulmões, há uma resposta de defesa do organismo, obviamente, o sistema de defesa acionado, aí você lembra muito bem que você começa a acionar desde a resposta inata, como a resposta
adquirida, ou seja, aquela resposta humoral dependente de anticorpos, ou seja, você vai ter a apresentação de antígeno, você vai ter um quadro normal de um processo de defesa inflamatório. Neste momento são também esse tipo de resposta inflamatória, esse tipo de hipersensibilidade característico pela presença do verme, acaba atraindo muitos eosinófilos para a região pulmonar. Normalmente, em números absolutos, nós temos de 40 a 500 eosinófilos por microlitro, né? Quantidade de células de eosinófilos por microlitro de sangue. Mas há pessoas que, no caso de duas situações, alergias também aumentam o eosinófilo, dá esse quadro de eosinofilia, e no caso desse tipo de parasito. Então, nesses casos, dessas parasitoses, o indivíduo pode ter um aumento substancial do número de eosinófilo, em casos leves, chegando de 500 a 1.500 células por microlitro, já em caso moderado, de 1.500 a 5.000 células por microlitro, e em caso mais grave, atingindo cifras superiores a 5.000 células por microlitro. Então, o eosinófilo ele vai ser guiado devido a esse processo inflamatório para a região dos pulmões, onde possivelmente está passando a larva ou passou a larva agora há pouco, então vai ter uma resposta nesse quadro. E essa resposta inflamatória vai ter consequências. Então aqui você está vendo um esquema onde você tem um verme que atingiu, por exemplo, a área do pulmão. E aí o que aconteceu? Células de defesa foram acionadas, teve uma resposta alérgica devido a reações como a presença de substâncias na parede do tegumento do próprio verme, aí entra a produção de anticorpos do tipo G, ou seja, IgG, anticorpos do tipo E, aqueles característicos IgE de resposta alérgica. Então você tem uma resposta normal inflamatória nessa região. E durante essa resposta inflamatória, devido à liberação de determinados fatores, como a interleucina 8, o fator quimiotático de eosinófilo A, fator quimiotático de neutrófilos, isso acaba atraindo mais células de defesa para a região. Entre essas células, acaba sendo atraído o eosinófilo. O eosinófilo chega lá e começa, obviamente, tentar atacar a estrutura do verme. Obviamente, ele não causa tantas lesões como poderia causar no verme, mas ele causa um estrago maior, dependendo da quantidade de eosinófilos que vai no pulmão do indivíduo, causa muito mais consequências ao próprio indivíduo, nem tanto ao verme. Por quê? Vamos voltar aqui, ó, nesse slide aqui. Essas proteínas básicas principal e catiônica eosinofílica, elas começam a ser liberadas na tentativa de combater o verme. E isso começa a causar lesões na estrutura alveolar, começa a causar uma reação inflamatória indesejada na estrutura alveolar, que vai gerar consequências de quadros inflamatórios mais graves na estrutura dos alvéolos, do parênquima pulmonar, contribuindo para o desenvolvimento de um quadro de pneumonite ou pneumonia causada pelo excesso de eosinófilos, que na verdade estão ali tentando atacar o verme, mas por consequência acabaram, infelizmente, contribuindo para danos à estrutura do próprio pulmão. E esse quadro, então, aqui vocês têm um esquema, não é com o Ascaris. Vocês estão vendo essas letrinhas E aí, essas letrinhas E representam os eosinófilos e essa S representa o esquistosoma mansoni, o causador da esquistossomose ou barriga d'água. Então vocês estão vendo que os eosinófilos estão se aproximando, tem até um deles aqui embaixo, mais à sua direita, já onde estão essas setas apontando o ataque do eosinófilo ao tegumento do esquistosoma. Então mostrando que eles tentam, sim, e tem algum nível de sucesso talvez, atacando o verme, mas quando eles liberam também essas proteínas, a proteína básica e a catiônica, eles também causam alguma alteração, algum nível de lesão na própria estrutura, no parênquima pulmonar, somado à presença de infiltrados, inflamatórios, tudo isso acaba causando, tendo uma consequência. E essa consequência é bem conhecida na área da saúde e é conhecida como síndrome de Luflair ou Liflair. Aí faltou, né? Como que será que pronuncia? Luflair ou Liflair? Mas depois a gente vê isso daí. Então, essa síndrome de Luflair, vou chamar Luflair. A síndrome de Luflair, ela é uma doença pulmonar eosinofílica. Ela vai afetar pessoas de todas as idades, obviamente, né?
se a pessoa tiver com algum desses tipos de parasitas passando por ali, a resposta pode ser essa. E ela vai ser caracterizada por febre, obviamente, né, o sistema de defesa sendo acionado, tosse não produtiva, dispneia de leve a severa, sibilos e estertores, comprovando a alteração que está acontecendo no pulmão devido ao processo inflamatório. Em alguns casos, as lesões causadas pela liberação das proteínas básica e catiônica do eosinófilo pode causar determinadas lesões que progridem para uma hemoptise ocasional. O indivíduo começa a ter essa dificuldade de expirar, a ter náusea, tudo, e começa a ter perda ponderal, começa a emagrecer, e é uma manifestação autolimitada. Se for tudo bem resolvido, sistema imunológico, for feito um tratamento de forma adequada, a resolução entre 1 a 2 semanas. É a síndrome de Lufler. E é muito característica, principalmente em crianças. Por que em crianças? Porque são indivíduos que têm maior susceptibilidade em encontrar esse tipo de verme, visto os próprios hábitos, a própria inconsequência da criança, que não sabe, às vezes, que não pode pegar um alimento do chão, fazer tudo isso, e acaba se contaminando e acaba ingerindo ovos desse tipo de verme, infelizmente. Então é síndrome de Lufler. Lembrando que, só para voltar aqui um pouquinho, uma coisa importante, lembrando que tudo isso poderia ser resolvido de forma antecipada, como saneamento básico, educação sanitária e o tratamento de doentes. Se tudo tivesse sido a contento, tivesse sido trabalhado da melhor maneira possível, isso não aconteceria, que são coisas básicas, como eu falei para você. O Brasil é a 9ª economia do mundo e está na posição número 112, e saiu esse ano, em relação a saneamento básico. Então, se você não tem saneamento básico, educação sanitária e não trata de forma adequada os doentes, você acaba progredindo para esse tipo de problema, e aí agrava cada vez mais o quadro da população em termos de outras doenças que podem vir de forma secundária associada a essa. Um outro parasito também nemateuminto é o causador do amarelão. Lembrando que o amarelão não tem nada a ver com febre amarela. A febre amarela é uma doença causada por um vírus, então uma virose. Aqui eu estou falando de uma verminose causada por um organismo pluricelular, um verme, que causa uma doença popularmente conhecida como amarelão. E o que é este amarelão? Este amarelão, ele é causado por 2 nemateumintos, 2 vermes cilíndricos, o Ankylostoma duodenale e o Necator americanus. Por isso que essa doença é conhecida também cientificamente como ancilostomose ou ancilostomíase, e também necatoriose ou necatoríase. Então, mas é popularmente chamada de amarelão, tá? E aqui vocês estão vendo as fotinhas aí dos vermes. Esses vermes, eles têm o ancilóstoma, a palavra anquilo é dente, estômago é boca, duodenale é a região do intestino que ele ocupa. Então, verme com dente que fica no intestino, e o Necator americanus é o matador de americanos, assassino de americanos. Esses vermes têm mais ou menos 2, 3 centímetros de comprimento, não são vermes muito grandes não, são vermes cilíndricos, parecem 2 larvinhas, que vão acabar vivendo no nosso intestino delgado e causando danos. A imagem que você está vendo aí, outra, bem no centro, é do Jeca Tatu, porque o Jeca Tatu é um personagem de Monteiro Lobato que foi retratado em uma das obras dele chamada Urupês, que era tido como caipira, preguiçoso, tudo isso. E isso tem a ver com uma parasitose. O Jeca Tatu apresentava um amarelão e tinha uma lógica ele ficar letárgico, cansado, tudo isso, magro, aquela característica que era a ideia do estereótipo do caipira, mas no final do livro se revela que ele tinha, na verdade, amarelão. Esse bebezinho que você está vendo aí é porque uma das características do amarelão é a hiperbilirrubinemia indireta, né? O aumento da bilirrubina indireta de forma excessiva na circulação, e em casos de crianças, isso pode afetar a região dos gânglios da base, extremamente importante para controle motor, movimentação, tudo isso. Então pode causar um quadro chamado kernicterus,
Kernicterus. Kernicterus significa kerne, significa núcleo, porque seria a região que seria afetada, os gânglios da base, que antigamente eram chamados de núcleos da base, onde fica o putame, o globo pálido, tudo isso. Então, a bilirrubina indireta em excesso pode lesionar essa região. Então, obviamente, se faz necessário a fototerapia, porque durante a fototerapia, a radiação ultravioleta, ela acaba causando uma reação que isomeriza a bilirrubina indireta, que normalmente ela é hidrofóbica, não tem muita afinidade com água devido à sua característica lipídica. Isso isomeriza a bilirrubina indireta, deixando ela mais hidrofílica, compatível de ser eliminada com fezes e urina. Então é importante fazer esse tratamento. Então vamos falar um pouco do amarelão, causado pelo Ancylosoma duodenale e Necator americanus. Vamos lá, então vamos dar uma olhada aqui. O agente etiológico, então, do amarelão, a ancilostomíase e também necatoriose, é o Ancylosoma duodenale e o Necator americanus. São também vermes nematelmintos, ou seja, cilíndricos, da mesma classe da lombriga, Cecernentea, e o nome popular da verminose é amarelão. E o ciclo? O ciclo é o seguinte, você tem dois ciclos, na verdade, para os ancilóstomas, os ancilostomídeos, que aí a família dos ancilostomídeos inclui o Necator americanus. Você tem esse ciclo, que é o mais comum, que eu vou passar para vocês, e também tem um ciclo parecido com aquele que nós mostramos da lombriga, que é pela ingestão de ovos. O mais comum é esse. O indivíduo tem lá amarelão, está com ancilostomíase, ele elimina as fezes, junto com as fezes saem ovos embrionados também, contendo larvas, ou do ancilóstoma ou do Necator americanus, obviamente faltando saneamento básico, educação sanitária, tudo isso. Só que agora a diferença é que esses ovos, quando eles caem no solo, esse ovo já eclode no solo, então a larva já sai do ovo no solo. Ela é uma larva rabitoide e ela vai sair no solo, desenvolve-se no solo, vira uma larva um pouco mais compridinha, filarioide, que é a larva infectante, a fase larvária infectante. Então aquela larva está no solo. Aí o indivíduo deita ali sem camisa, sei lá o que, naquela relva, fica olhando para o céu, anda descalço, sei lá. Ele expõe uma parte da pele sem cobertura com roupa. O que vai acontecer? Esse verme vai acabar perfurando a pele desse indivíduo, vai entrar na circulação da pele e aí vai seguir aquele ciclo de Loss também. Ele vai cair na circulação, vai atingir via veias cavas, depende de onde ele penetrou, se é superior ou inferior, ele vai acabar atingindo o coração, do coração atinge os pulmões, migra pela árvore brônquica, como nós falamos na lombriga, o indivíduo acaba deglutindo essa larva e aí ele atinge o intestino delgado do indivíduo. A diferença aqui é que se você voltar na imagem, olha só, na imagem do verme, esse verme não tem esses dentinhos para fazer charme, não. Esses dentinhos que esse verme tem, ou essas serrinhas, como o Necator americano, essas lâminas, eles vão utilizar para quê? Eles vão utilizar para mordiscar, fazer buraquinhos, morder a mucosa intestinal e sugar sangue. E sim, eles são vermes hematófagos, são meio vampiros, então eles vivem à base do sangue que eles obtêm da mucosa intestinal. Então por isso eles têm essa estrutura, esse jeitão aí com esses dentinhos, e isso vai favorecer que eles perfurem a mucosa intestinal e dali eles obtenham o alimento, neste caso, que é o sangue, que eles precisam para viver. Então, por isso que entre os sinais e sintomas, depende do nível de infestação que o indivíduo apresentar, porque o indivíduo pode ter um nível de infestação absurdo, mesmo eles sendo pequenos. Aí esse indivíduo, obviamente, vai apresentar anemia, porque haja alguém mamando o seu sangue do seu intestino toda hora, e isso vai ser um problema. Esse indivíduo pode também ter icterícia, daí amarelão. Por quê? Vamos lembrar um pouquinho. Você tem a hemácia. Dentro da hemácia eu tenho a hemoglobina. O que acontece? A hemoglobina, que é aquela proteína formada pelo grupo M e pela parte de aminoácidos globina. As hemácias, quando elas rompem, elas liberam hemoglobina. Essa hemoglobina liberada, ela atinge o sistema retículo endotelial, medula óssea vermelha, baço, e o grupo M
é separado do grupo globina. E esse grupo M, por determinada série de reações químicas, é convertido em bilirrubina, a famosa bilirrubina indireta, lembra? Aquela que é associada com a albumina e assim por diante. Então, a bilirrubina, ela é derivada de uma modificação da hemoglobina, que sai das hemácias quando rompidas. Então, guarda isso. O que acontece? Esse verme, ele está fazendo o quê? Ele está perfurando a mucosa intestinal, está destruindo muitas vezes hemácias, rompendo hemácias, então tem um monte de hemoglobina saindo e entrando na circulação. Obviamente, toda essa hemoglobina liberada devido às lesões que o verme está causando, ela acaba sendo convertida em bilirrubina indireta. Então, o que começa a acontecer? Dependendo do nível de infestação, você começa a ter um excesso de bilirrubina derivado dessa degradação das hemácias causadas pelo verme que se alimenta de sangue, e não há Cristo que dê conta de tanta hemoglobina, acaba convertendo em um montão de bilirrubina, isso acaba circulando, dando essa hiperbilirrubinemia indireta, a característica ictérica que nós conhecemos. Então o indivíduo acaba tendo a icterícia, daí o apelido, né? A esclera fica amarelada, a pele amarelada, daí o apelido amarelão. Então, obviamente, vem dessa condição. E se você lembrar bem, a hemoglobina está ali dentro da hemácia, por quê? Porque é a hemácia que vai transportar até os tecidos o oxigênio. Esse oxigênio vai entrar lá dentro da mitocôndria e vai ser necessário para o metabolismo energético. Peraí, Wagner, bioquímica? É bioquímica, lembra disso? O oxigênio, ele vai para a matriz mitocondrial e na matriz mitocondrial ele vai favorecer a cadeia transportadora de elétrons, a fosforilação oxidativa, que é aquele final importantíssimo para você ter um índice alto de ATP e assim conseguir manter as atividades do dia a dia, metabólicas, atividades celulares. Mas o que acontece? Se eu estou tendo morte de hemácias, eu estou transportando menor quantidade de oxigênio para os tecidos. Obviamente, menor quantidade de oxigênio, menor quantidade de energia. Eu vou ficar letárgico, cansado, sonolento, não tenho vontade de fazer nada, o dia inteiro com sono, não vou comer, não vou fazer nada disso, vou ficar deitado, vou emagrecer, vai acontecer tudo isso. Então, são características de quem está num quadro anêmico mais proeminente e vai acabar tendo essas características. É relato e é conhecido, tem até revistas de ponta que tiveram algumas reportagens algumas vezes, alguns quadros de geofagia. Geo é terra e fago é comer. Algumas pessoas acabam tendo como ímpeto, instinto, comer tijolo, qualquer terra meio avermelhada, isso é instinto do animal, em busca de ferro, na verdade, é instinto, a pessoa nem sabe, porque aquilo dá aquele desejo, é o corpo pedindo ferro para tentar repor a quantidade de hemoglobina e tentar assim suprir a medula óssea para que você tenha como fabricar mais hemácias e assim manter o ciclo de metabolismo energético normal. Então é extremamente importante, né? Algumas condições como essas. É um quadrinho meio complicado, né? Aqui tem o Ancylostoma brasiliense, coloquei ele só para citar, você viu que aqui é outra espécie, aquele era o Duodenale, esse é o brasiliense. O Ancylostoma brasiliense é como se fosse o amarelão de cães e gatos. Então, normalmente, ele vai fazer esse ciclo em cães e gatos, mas se ele entrar na pele do ser humano, ele não vai conseguir completar o ciclo de forma completa, porque ele é espécie específica de cão e gato, não é de ser humano. Então, ele vai ficar errante pelo nosso tecido, formando esses veios que o pessoal popularmente chama de bicho geográfico. Então, uma das causas aí desse bicho geográfico é o Ancylostoma brasiliense, que ataca normalmente cães e gatos. Daí aquela recomendação, né, de não levar cães e gatos na praia, tudo isso, por outras causas também, e uma delas é essa daí, do cão apresentar algum tipo desse parasito e acabar transferindo isso para alguns seres humanos. Mas tem como impedir isso? Tem, né? Tratar, tudo bem, mas também profilaxia, saneamento básico, educação sanitária, tratamento dos doentes. Nesse caso, como a lavra penetra pela pele, uso de calçados, não permitir o fluxo de cães e gatos em praias, lembrando do Ancylostoma brasiliense. Então, é uma parasitose também causada por um verme cilíndrico que pode ter várias consequências. E outra coisa importante que a gente não pode esquecer, lembra que passa pelo pulmão, que tem o ciclo de Loss, tudo isso? Então, ela também participa da síndrome de Lufleur, junto com outros companheiros aí. Então você tem uma brincadeira aí, ó, para você lembrar quais são os principais vermes que estão
participando desse quadro chamado Síndrome de Luflер. Você tem aqui, ó, o Strongyloides stercoralis, o Ankylostoma duodenale, que nós falamos agora sobre o amarelão, Necatron americanus também sobre o amarelão, o Toxocara canis, todos esses acabam afetando a região intestinal, né? E a Ascaris lumbricoides. Então, ó, S de Strongyloides stercoralis, A de Ankylostoma duodenale, N de Necatron americanus, o T de Toxocara canis e a A de Ascaris lumbricoides, formando a sigla SANTA. Então, essa SANTA, que não tem nada de santa, tem relação direta com a síndrome de Luflер, aquela pneumonite eosinofílica, com todas aquelas consequências, febre, tosse, tudo aquilo que é característica da passagem da larva pelos pulmões. Olha aqui a carinha de cada um, ó. Olha aí o Strongyloides stercoralis, o Ankylostoma, o Necatron americanus, a Toxocara canis e a Ascaris lumbricoides. E pensando nessa situação, se você tem esse tipo, isso daqui que você está lendo, leva a condições totalmente absurdas. Então, esse tipo de situação que vocês estão visualizando, falta de saneamento básico, educação sanitária, estrutura ambiental, tudo isso, isso leva possivelmente, infelizmente, ó, a isso daí. Vocês estão vendo aí essa cubarrim cheio de lombriga e o médico está tirando mais lombriga ali no intestino, vocês estão vendo? De uma criança. Então, realmente a gente tem que, né, mudar para que isso não ocorra. Então, era esse recado que eu queria deixar para vocês. Espero que aproveitem aí e até a próxima. E grande abraço para todo mundo, tudo de bom e vamos que vamos. Saneamento básico, educação sanitária é extremamente importante para impedir esse tipo de problema. Um abraço.